Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Salmos. Capítulo 34. Capítulo 34. Aleluia. Amém. Salmos capítulo 34. Salmo 34. Salmos 34. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até ao versículo 9. Até para verso 9. Por favor, possa proceder com a leitura desta palavra. Começando do versículo 3 até o versículo 9. Até para verso 9. Aleluia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No livro de Salmos 34, começando do versículo 3 ao versículo 9. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 5. Olharam para Ele e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Glória a Deus. Nos sentemos, por favor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nós ouvimos aqui a leitura desta palavra do salmista, grande Davi, falando aqui. Aleluia. Quando fui pesquisando um pouco sobre essa palavra, o que deu a entender na introdução dessa palavra foi que existe uma ligação entre os Salmos 34 e 1 de Samuel, capítulo 21, penso eu. Quando Davi foge de diante de Saul, quando Saul estava a persegui-lo, a Bíblia diz que ele sai, foi perante Aquis, e quando chega lá, ele é capturado de certa forma, e vão lhe apresentar nas portas de Aquis. E quando Davi vê que estava em apuros, a Bíblia diz que ele finge demência. Ele finge e faz-se de louco. E ele começa a se ferir com as portas que estavam lá. E ele começou lá, abriu a sua boca. E a Bíblia diz que Davi começou a tirar saliva na sua boca e ficou como um demente diante do rei. Então aquele rei disse: por acaso na minha nação não tem loucos o suficiente para que você me traga um louco como este não entrará nas minhas portas. Deixa eu ir. Aleluia. E assim Davi louvou ao Senhor por causa disso, por causa desse livramento. Aleluia. Então o foco da nossa mensagem está no versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia.
Aleluia. Amém. O anjo do Senhor Engirosi ya Mulungu acampa-se ao redor iyo imakali batuse daqueles que o temem bawensa mwamba famata e os livra. asi amba asunungura Quando eu estava meditando essa palavra, bawakawerenga mafara ningamweya eu pensei, iyo bakamumbukira por quê? tangweranyi Tinha que falar apenas que o anjo do Senhor. ashulonga kuti ngirosi za Mulungu basi Se diante de Deus si pamberi pa Mulungu existe um exército angelical, pana nkhondo za maanjo nós temos a prova disso ife wana lina pfumira perante a segunda de Reis. pa segunda de Reis Nós yakumbukira encontramos lá Eliseu com seu discípulo, ana mfundisi wace estavam lá wakali omwe kule descansando e wacibuma foram cercados iyo wadatsa pelos sengereja soldados. asina omwe pamenya Então nkhondo Eliseu disse: então Eliseu Senhor, atalonga abra os olhos desse menino, então fungulani macho para ya que ele mzuri veja para kulia kwa que maior é aquele que está em nós mkuru ndiye ule ali do que aquele que está no mundo. tukiwa umsewale A Bíblia walipinga diz que eles estavam rodeados ukulonga yakala de sengereja muitos soldados asina masoldado mazhinji e cavalos de fogo, asi também na que eram os anjos do Senhor. yakali Eram anjos, yakali maanjo não anjo. não ngirosi Mas basi aqui a Bíblia é específica. apa bukuru kulifunza Ela diz que o anjo do Senhor kulonga kuti ngirosi não é anjos do Senhor. não é ngirosi Aleluia. Amém. Eu coloquei muitas dúvidas sobre iyo isso. tatanga kufunza bafala ningamweya Como na moda uboni um anjo ngirosi pode basi proteger pode e kusengeretsa pode livrar e pode kusulungula muitos que temem. washinja mwamba Porque um pamanja anjo porque ngirosi basi não é omnipotente. nawe soya mpamvu Um anjo ngirosi não é basi omnisciente. nawe ulimba Porque pezesa ele espera a ordenança de Deus. porque imba digira kutumiwa na Mulungu Aleluia. Apenas entawi ibodzi é que é omnipresente, que iyo é Deus. amakhala ili É o único ndiye que Mulungu pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. pa nthawi ibodzi Sabe de todas as coisas. ambadziwa tense tinthu Aleluia. Aleluia. Amen. Então, na chomwecho eu pensei nisso. iwo atanga kukumbukira E chomwecho eu em mim mesmo pensei. iwo atalanga Mas kukumbukira por que vou me matar com essa dúvida? tangweranyine wano nizakhala ndili kubonera na Em que me ajudará ndishiyani esta chitandithandiza dúvida kusaya na kupfesesa omwepo compreensão desta palavra? pakupfesesa mafala nikamweyo Aleluia. Mas eu estava enganado. mas iwo akananamiziwa Mas deixamos disso. banyimbatisiyeni Vamos na chomwecho nossa palavra. ambaili wa mafala yathu Quando nós vemos aqui apa tingakhala tili kuona o Davi falando davi achilonga dessas palavras, pa mafala yomweya a primeira coisa que Davi faz, chakutomacho chali kuchita ele aconselha as pessoas iye ali kuwakonseja a wanthu engrandecerem o nome de Deus. para kuti wakudze dzina la Mulungu Diz engrandecer o nome de akoti Deus. kudzani dzina la Mulungu E depois ele vem a fazer o segundo convite. ndipo iye akudzabwera dzalifunza kairi Ele diz: ali kulonga louvem comigo. namatana ini pano Aleluia. Louvem comigo namatana ini o pano nome de Deus. dzina la Mulungu Porque eu, porque ni pano pobre como eu, munthu wakubonera clamou a Deus kuwa kwa Mulungu e ele me ouviu. asinda andipfa Aleluia. Eu clamei diante de anda Deus. kuwa pamberi pa Ele me Mulungu livrou. iye andipfa Aleluia. Aleluia. Amen. Não quero falar sozinho. iwo dali kulonga yekha Aleluia. Então, nesse sentido, então na moda omweyi Davi faz esta exposição dessa iye palavra. atanga kulonga mafala Ele yomweya faz esta declaração. iye ali kulonga mafala yomweya Ele diz iye isso. adzamfunda chomwecho E o Senhor me ouviu. iye O Senhor me respondeu. iye E andilawira Ele Iyepo. livra anza aqueles singulako que temem a omwe Ele. wambapfa mantha iye Aleluia. Ele livra. iye Ele protege iye ambachengeteza aqueles que temem. wense wali wambapfa mantha wali Aleluia. O tema dessa mensagem musolo nyama mafala é ngamweya os protegidos de Deus. mba wanthu wakuchengetedzwa Aleluia. Os protegidos de wanthu wakuchengetedzwa na Mulungu Bem, de certa forma, pa nthawi zinango todos nós somos protegidos por tense Deus. ife pano timbachengetedzwa na Mulungu De certa forma, na moda a omweyo nossa vida upenyo wathu já é uma demonstração da proteção de Deus. kupangisa kuti fani kuchengetedziwa na Mulungu Mesmo sendo os fiéis, mesmo morikali assim como os infiéis, asina wala mapfesesani também mafala são protegidos iwo por Deus. wense wambachengetedzedwa na Porque Mulungu toda a criatura, porque wense omwe ela adatsikila necessita de Deus. iwo wambada Mulungu Jesus diz: Yesu adatilonga enquanto não for a vontade de Deus, ndesakukhala kuda kwa Mulungu nem o passarinho, nega mbembala ele não mesile pode ser morto. iye haifi Aleluia. Ele fala isso no Mateus. iye amalonga Diz tsodziwa que Mateu nenhum deles palibe cairá negoti por terra Nzagwa se não pansi. for pela vontade si de Mulungu angase Deus. kupumira Então imagina, Então, pode se cumprir. ele tem cuidado si iye dos ambachengetedza passarinhos, pambalame tem cuidado ambachengetedza da erva verde, asipa mausta imagina quanto aqueles que ele criou enta kumbukira pa wense segundo walachatsika a sua imagem. omwe wachatatsika na chimiro chake
Aleluia. Isso Jesus declara isso. Yesu anachilonga chomwecho. Quanto mais Kachinji a male. vocês, Kwa imwepo. se Deus fez tão bem Si amba fazia. a erva, Asimausca. por que Ele não poderia cuidar de vocês, Asihamba shengera que sois chimwepo. os seus filhos? Imwepo ndimuona mulungu. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então é isso que Davi estava fazendo. Então Falar aqui David chakaronga. que o anjo do Senhor acampa ao redor Yose ya mulungu daqueles que ibaduse. temem. Pawensa mwamba famanta. Vamos falar do temor. Ndingakali kulonga pa Muitas mabanja. vezes já falamos de temor Chinjibale nesse ndilonga lugar. pale pa mantha panjikulo ino. Nós falamos que temor, Iferonga wali em kufamanta. outras palavras, Pa mafara nango. é medo. Ni mantha. Bem, eu sei que temor não tem como diferenciar temor, né? Iyo Não tem como, kwalisani sempre acaba sendo mantha. zense tukhala zilonga Bem. mantha basi. O temor Kufamanta ako. é medo. Ni mantha. Aleluia. É medo. Ni mantha. Você sentir Iyo o mukufa. risco de algo acontecer. Zinthu zichitika Aleluia. Você ter medo Iyo mukufamanta. de algo acontecer. Kuti zinthu Você zichitika. estremecer Iyo kudzaleka diante de uma situação ou diante de alguém. Obelango pa munthu. Aleluia. Isto é temor. Lokuti ndikufamanta. Mas existem dois sentidos de temor. Mas pana chimiro ziwiri Existe zakufamanta. o medo, Pana mantha. que nós chamamos do próprio medo, Timbafamanta que nós amene. chamamos de susto, Timbashemera elango wapafamanta. em que a pessoa Munthu ule. tem medo de fazer certa coisa. Anamata kuchita chinthu. Não é por causa do seu sentido emocional. Kukhala pachemalipo ule. Não é por causa do sentido espiritual. Moda Mas wachimu por mzimu. causa de proteção da sua própria carne. Mas nsipa uchengetedzwa pa nyama yace. Ele tem medo de Iye ir anamantha. à igreja Kwenda numa kumanga temperatura kuigreja. dessas, Tangu temperatura porque talvez ele vai ficar constipado. kuyenzakhala na chifuwa. É um medo de proteção da sua carne, Asini mantha. Ele tem medo. Nyama yace iye anamantha. de sair, Yakubuda. ir talvez na moagem, Penango com ushigare. bagagem na cabeça, Asina. porque ele tem medo Porque iye que a anamantha. menininha que ele gosta veja o carregado um saco. É a proteção da sua dignidade, a proteção da sua carne. Ele quer preservar aquilo que ele acha que é diante da carne. Ele tem medo de pegar num fio de energia, mesmo que esteja desligado, para gastar. Porque ele tem medo de apanhar este cão e tem medo de morrer. Isto é um medo de proteção da sua própria carne. Aleluia. São medos que os homens carregam. Ele tem medo, talvez, de perder o seu emprego. Por isso ele não pode faltar no trabalho. Por isso ele tem que faltar na igreja para cumprir os desejos do seu chefe. Porque tem medo de perder o emprego. Isto é o temor. Aleluia. Jesus diz: não temei o homem que mata, depois não tem mais nada para fazer. Mas eu vos mostrarei aquele que vocês devem temer. Aleluia. E depois nós temos o temor. O temor de Deus. Sabe quando eu já mostrei essa palavra? Fui até o provérbio. Diz, o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A conjugação desta palavra diz o temor do Senhor. Aleluia. O temor do Senhor, não o temor ao Senhor. Aleluia. Não sei se deu para entender. O temor do Senhor. Mantha ya Mulungu. Aleluia. A conjugação é o temor do Senhor. Não o temor ao Senhor. É isto que diz a palavra lá. A conjugação é especificamente dizendo que o temor que deve ser dado a Deus, ele não vem de nós. Aleluia. É um temor que sai da parte de Deus para nos revestir de responsabilidade, de compromisso e de cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. A palavra de Deus diz: desejar afetuosamente a palavra de Deus como um menino recém-nascido deseja o leite materno, o leite não falsificado, de formas que por ele vá descrescendo. Aleluia. A Bíblia ainda nos mostra que o homem não pode compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais
Ela discerne-se espiritualmente. E logo para nós entendermos a palavra de Deus que vai nos fazer crescer, precisamos do Espírito Santo. E sem esquecer que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então significa, nós estamos a ler, nós estamos a estudar a palavra de Deus. E para compreender, dependemos da presença do próprio Deus. Aleluia. Depois de você ler, você passa a temer a Deus, porque você entendeu. Você passa a cumprir a palavra, porque você entendeu. Mas o entendimento não vem de você. Mas o temor não vem de você. Deus coloca um nível de temor dentro do seu coração. Mas este temor, ele não te obriga a cumprir a palavra. Ele apenas coloca uma interrogação dentro do seu coração. E ele deixa a seu critério. Se você quer cumprir ou não quer cumprir. Aleluia. Amém. Você entendeu bem esse temor? Esse temor é um temor que não vem de nós. É um temor que não depende de nós. É um temor que depende do próprio Deus. Aleluia. Quando nós vamos na primeira de Samuel, encontramos lá os filhos de Eli. A Bíblia diz que eles eram homens perversos, saqueavam os sacrifícios de Deus. Então a Bíblia diz que Deus manda profetas para repreender a Eli. Por causa dele não repreender os seus filhos. Aleluia. E a Bíblia diz que muitos falavam com eles. E a Bíblia diz e eles não aceitavam que o Senhor queria matá-los. Aleluia. Isso significa que Deus não permitiu com que o temor dele habitasse nos seus corações. Porque se Deus deixasse com que o temor habitasse nele, então de certeza eles poderiam reconsiderar. Aleluia. Mas isso não é nossa mensagem. O temor de Deus, aqueles que temem, eles são protegidos. Aleluia. A Bíblia diz, penso eu que é Salmos 90 ou 91. Deus dará ordem aos seus anjos. Aleluia. Agora será anjo. Aleluia. Quando Deus dá ordem, só é para os anjos. Aleluia. Ainda vamos explicar a diferença de anjo e anjo. Aleluia. Então aqui a palavra está nos dizendo que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que tomem pela mão aqueles que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, para que eles não possam tropeçar em pedra alguma. E aqui ainda vem nos dizer que Deus livra aqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Meu amado, essa palavra é uma palavra que me espantou de certa forma. Uma palavra que eu já ouvi há muito tempo. Achei sentido. Aleluia. Mas o temor que vem de Deus, ele faz com que nós possamos compreender isso. Aleluia. Então o temor, ele faz com que nós possamos cumprir os mandamentos. O temor, o que ele faz? Quando você está prestes a fazer, todos nós já fomos filhos. E somos filhos de certos pais. E nós já fomos mais novos. Vamos nos controlar. Quando você está nessa fase, quando está prestes a fazer alguma coisa, primeiro você se questiona. Papá vai gostar? Aleluia. Mamãe vai aprovar? Aleluia. E se você sabe que papai não vai aprovar, se você é um filho obediente, logo você deixa de fazer. Mas se é desobediente, procura fazer sem ser apanhado. Aleluia. É isso que os desobedientes a Deus fazem. Eles espreitam se o pastor está por perto, se o diácono está por perto, se o conselheiro está por perto. Se não está, então está livre. Não tem temor do Senhor. Este tem temor dos homens. Aleluia. Quando está
está diante da igreja. Santo, santo é o Senhor. Ele é o homem que ora mais bem. É o homem que fala a língua mais bonita. Ele é o homem que todo momento basta orar pouco, já curvou, está na língua. Aleluia. Ele é um homem que quando está diante de pastor é muito sensível espiritualmente. Você começa a ouvir ele. Aleluia. Mas quando está sozinho, não tem nada de espiritual. Ele tem temor dos homens e não temor de Deus. Aleluia. Meu amado, é perigoso o temor dos homens. Aleluia. Temor dos homens. Sabe? Você começa a dizer, daquele dia pastor disse que nós devemos fazer isso. Ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Mas quando está sozinho, ele não tem temor de Deus. O temor que está nele é o temor de Deus. Aleluia. Mas aqui a Bíblia nos diz aquele que teme a Deus, este tem livramento de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Meu amado, esta palavra é a palavra que vem nos dizer como nós devemos proceder para sermos protegidos de Deus. Meu amado, eu vou dizer não apenas um protegido simples. Estou a dizer um protegido especial. Assim como os homens que andaram com Deus, como os juízes que andaram com Deus, os profetas que andaram com Deus, eles eram protegidos especiais do Senhor. Por quê? Porque eles temiam a Deus, eles tinham temor de Deus. Aleluia. Então dessa forma, nós desejamos ser protegidos de Deus a este nível. Meu amado, quando acontece algo contigo, você que crê em Deus, você que crê no Senhor, as pessoas vão blasfemar. Aleluia. Vão dizer, olha para ele, ele dizia tanto, falava tanto de Deus, ele falava tanto de proteção, mas veja, aleluia, sofreu acidente, veja, a família dele está aflita, veja, perdeu o emprego. Aleluia. Usam disso para blasfemar. Mas saiba que o temor de Deus, ser protegido de Deus, não é exatamente você ser protegido. Não é ficar sem problema. Aleluia. Você vai ter problema, mas o temor de Deus, ele vai te fazer proteger sobre as coisas graves. Que é uma coisa grave de Deus. Uma coisa grave de Deus. Não é o que vai tirar a sua vida nesta terra, mas é o que vai tirar a sua vida no céu. Aleluia. Porque as pessoas não entendem isso. Perguntaram para Jesus: por que você diz que vocês não vão morrer enquanto o nosso pai Abraão morreu? Porque os nossos antepassados estão todos mortos. Como você pode dizer que vocês crerão e não morrerão? Eles estavam de olho nesta vida da terra, não estavam de olho na vida eterna. Aleluia. Jesus já diz: aquele que sempre tem para a sua vida, ele não perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ele achará. Deus não olha a morte como um obstáculo. Aleluia. Ele nos aconselha a nos entregarmos à morte. Aleluia. Apóstolo Paulo diz o quê? Para mim, morrer é ganho. Viver é Cristo. Isso significa que o homem entendia o que realmente é perder a vida. Aleluia. Se eu morrer, então estou no céu. Se eu viver, então continuarei a pregar o Evangelho. É isso que deve ser para nós. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode dar uma salva de palmas, por favor? Meu amado, vamos caminhar de versículo a versículo. Vamos no versículo 4.
Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Veja. Está a haver diferença de temores aqui. Primeiro Ele disse: os homens que têm temor são livrados. Mas temor de quem? Temor de Deus. Aleluia. Os homens que temem a Deus são livrados. Mas aqui Ele vem ainda dizer que eu orei a Deus e eu tinha meus medos, meus próprios medos, e assim o Senhor me livrou de todos eles. Aleluia. Busquei ao Senhor, orei a Deus, e quando eu orei, eu estava com meus medos, estava com meus temores, estava com o temor da guerra, estava com o temor dos homens, estava com o temor dos outros reinos, estava com o temor dos outros homens que ameaçam a minha vida. Mas quando orei ao Senhor, Ele me livrou de tudo isso. Aleluia. 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 Ele fala com ousadia isso. E ainda no versículo 5, Ele veio e diz assim: olharam para Ele e foram iluminados. Aleluia. Os teus inimigos, as pessoas que te perseguem, quando te livrarem, quando o Senhor te livrar, eles vão olhar para teu Deus e eles vão ser iluminados. Aleluia. Meu amado, Deus, Ele opera de formas extraordinárias na nossa vida. Só que o problema é que o que Deus faz às vezes parece loucura. Aleluia. Quando você sobe diante de alguém e você começa a agradecer a Deus pelas coisas que não correram bem na sua vida, isso é loucura. Aleluia. Eu parei há muito tempo de falar isso, mas sempre que eu pensava em mim mesmo, uma vez vamos a refletir sobre a palavra que diz: dai graça em tudo. Esta é a vontade de Deus. Então, falávamos dessas coisas. Então eu disse: sábios, eu sei que é loucura, mas eu dou graças a Deus de eu hoje ter pedido meu pai certo. É loucura, né? Mas eu digo: se meu pai tivesse pedido, se fosse para eu ninguém não venha lero e o ninguém para fumir a Jesus Cristo, eu te afirmo, eu era muito amigo de meu pai. E eu ferana maningi na pai wao. Aleluia. Eu era muito amigo, muito próximo. E eu aquele mundo ferana maningi na pai wao. Eu vivi com ele durante quase um ano. E eu era viver na eu com ele Ele trabalhava e akasenza, não tinha com quem me deixar. Akamusialini. Então toda vez Só que então ele me levava e akamudenga, me deixava no restaurante. akaenda no Eu restaurante passava todo dia. e akabila yense nsiku. Ele passava a me levar todos os dias. E eu ngantawe sensei. Era um restaurante do amigo dele. E aquele restaurante chamado E ela Washi. dizia: filho, E aquele mwanangu, fica, cara, come o que você quiser. gente tutakukuda. Quando eu voltar, Imani kabwerera. trago e vamos. Ni maana nzabagari chienda. Aleluia. Era muito amigo, né? Akali wo shamani maningi. Mas sabe, Mudziwa. chegou a fase que eu pensei: Padzafika nguo dzakumugira. existem coisas que Deus faz Para zinthu mulungu que tachita. são muito dolorosas para nós. Ensa kushupa maningi paifi pano. Mas quando nós formos espirituais, Mas chifani kandifanja munzimu. vamos compreender, Tinza kuvesesa. vamos agradecer a Deus. Idzatenda mulungu na tomwetu. Aleluia. Meu pai não era crente. Pai wako alini mukrenti. Essas coisas dão muito tempo. Iye adasiya kunamala Ele kalekalepo. andava na vida dele. Iye akhali pa upenyu wace. Eu me inspirava. Iye akadekenya na tutiri. Aleluia. Me inspirava. Iye akadekenya na tutiri. Pai é modelo para mim. Alense pai ndi mulungu ambaye Esse tipo de loucura. mas tudo patakani tausiru. Mas eu agradeço a Deus por Mas isso. se eu akulenda Eu digo a Deus, se não fosse você fazer isso, ashokole mulungu sifuza tenho lebo. certeza Fumira. que eu Ulini não pano. estaria onde estou hoje. Ongala kalini bo. Não estou a dizer para você chegar em casa. Se for lá para teu pai morrer. Ongala bado wafe. Aleluia. Porque não quero esse comportamento aqui. Halini nzeru nikasamweso. Melhor orar para ele ter boa vida. Ete kuna mara meloneka ni mabwino. Você está aqui. Porque é boni pano. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, quando Davi fala isso, Safiba chakula ele me tumezi. livrou de todos os Iye meus mulungu temores. dzanitengetedza Me kwa livrou ese de manta. todos os meus medos. Pamantha yangu yansi. Posso te informar qual é o medo que toda a gente tem? Untswa ashakufunza
Manta ya kufa. Aleluia. Amen. Metodi? Manta ya kufa. Manta ya kufa. Ainda não morri para saber se aleluia. Eles iam na manta ya kufa. Alguns wanango wanalusia yega hivi. Por isso wanango fazem pacto. Kwamba tena kaida mishima Quando ele ngano morre, angafa a mulher não vive também. assim kazoja hafimbo. Quando a mulher morre, Nkazura ngafambo. ele também não vive muito tempo. Iye ha viveri makaro Quando machishi. eu morrer, Ni mani ngafafa. eu não vou te deixar viver Ni também. mani hanusi Você tem que seguir. Iyo mtaka kupandite Porque eu não wele. quero te perder. Porque mana hanidu kuperte. Aleluia. Você não vai ficar com outro. Iyo bahota kali. Eu vou ser o único. Iyo mtaka mano ndine wakwashira Aleluia. basi. É isso que os homens temem. Tito tsamba Eles famata. vão lá, Wangaenda kumagule. lá fazer pacto. Kwenda kaida Não shima querem ngano. viver muito tempo. Para urora mema. Vendem a sua alma. Iyo makulisa ubenyu wao. Para que ele possa ter talvez Parango atakana magole. até os 100 anos de vida. Parango masele mama. Para ele viver de lá. Para uria la mena mwegule. E depois, o que colhe? Jua haya tunatamani. Nada, Walibe. nada. Walibe. Não há nenhuma coisa que se colhe. Walibe shinu shima tsatsaki. Porque o viver muito, Porque kulala a manza. vantagem devia ser conhecer mais a Deus. É vantagem que nakala kudzona. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. Mas bari barrenia. Vamos voltar aqui. Bari barrenia. A Bíblia ainda nos diz, Vai beri ulifunza. no versículo 6, Pa verse 6. clamou este pobre, Umwe ona kuanya bonera e ule. o Senhor ouviu Isha na mufa. e salvou E atamu. de todas as suas angústias. Pa ense utsokwara kwashi. Aleluia. Quem conhece o que é angústia? Bana badzonja ni angustia. Angústia, né? Bana badzonja ni angustia. Angústia é quando você Angustia kalewepo. está triste por alguma coisa. Iyo unatsupona pashini. Aleluia. Você está, normalmente, Kashiji pale. cria depressão. Imbatsakwelesa já Você fica com mil pensamentos. iyo batsakana nzero Você fica com zichinji. mil coisas erradas no Iyo seu batsakana coração. zinthu za Você fica com panyana. mil coisas que não deram certo. Iyo batsakana zinthu E zichinji. em todo lado onde você anda, Paense ngula você kufaza. não está. Iyo baso. Unatsupona. Existem pessoas Wana na doença. watu wana mwana ni Quando mwana. você não entendeu Iyo bakala de mundo. todos os seus problemas, Sim, todo Senhor. esse peso no seu Iyo coração, batsakana ndi peso nkali. porque você não tem como resolvê-lo. Iyo muri mwana ukutsinonga zomwezi. Toma esse peso. Iyo batsakana ndi peso. Você olha para você. Iyo babatsalingisa Tem veyo weka. dívida de 50 mil. Una mangao ya E 50 você mil. não trabalha. Iyo E basenza quando nini? você olha ao lado, Iyo mbona kumambuyo. você tem um doente na família Iyo una mtu que ainda precisa kuria de kudigana. dever mais 5 mil para mandar tratar. Você 5 mil olha para você mesmo. Você está tão pobre. Dinheiro para comprar corta unha não tem. Aleluia. E você faz o quê? Acumula todos os problemas. Coloca no seu coração. Esqueça completo. Pois vamos ouvir. Irmão, sem energia de mangueira ou. Por quê? Angústias. A pessoa tenta resolver seus problemas, mas não tem como resolvê-los. Porque não tem fonte de resolução. Então ele acha que a única forma de resolver é morrer, desaparecer. Aleluia. Tem alguém que escreveu um texto que foi usado em um filme. Diz assim: quando a pessoa se mata, não é porque ele quer se matar, ele quer matar o problema que há nele. Só que ele não acha outra forma de fazer isso. Então, o que a pessoa quer não é morrer. Ele quer matar o problema. Ele quer resolver o problema. Mas não tem outra forma que ele acha de fazer isso. Aleluia. Mas quem confia no Senhor, livrará de todos os problemas. Aleluia. Aleluia. Mas mesmo se eu devesse dinheiro não cadeia. Eu vou na cadeia. Eu não vou Nada. Isso não funciona. Zote basenza lini mulomo. 5 anos na cadeia. Makole mashana mu cadeia. Ni mani nzaenda. É de sair. Ni mani nzabuda. Aleluia. Mas a vida Mas é ubengi. que não te tira. Ni mani handi tipi. Aleluia. Bem, vamos continuar. Patenga ndereva sechoreka. No versículo 7, Pa verse 7. onde é o nosso versículo chave. Pa verse ya tutu. O anjo do Senhor Irose mu. acampa ao redor dos que Imbashingiriza wensa muyamba kamanta iyamba sunungula. sabe essa palavra aqui? Afala moya. Eu até nem sei como explicar. Iyo kutsoni matsalo kamodoko.
Mas veja só. Vamos voltar. Bali bwerere. A história do nascimento de Sansão. Pakubaliwa Sansão. Existia um homem Pakana muntu mmoja chamado Manoá akachemera Manoá com sua esposa. na mkazi wake. Então a mulher estava no campo Então mkazi ule wakali kumunda e apareceu um homem panatsabwera munthu e disse para ela: anatsaloka a mulher de Manoá na verdade era estéril, kachinjibale não mkazi ule podia ter filhos. akabala lini. Então aquele homem lhe disse: Então mamuna ule adzamupfunza você iwepo vai ter um filho. unzakhala na mwana A partir de hoje, kulangira lero não beba vinho, nampodi kumwa bwada não beba nada feito com uvas, nampodi kumwa chinthu chidalidwa na uva abstenha-se de todo o alimento impuro. kuda pa bzense dzimbali Porque este filho que você vai nascer porque mwana wako nzabalayi vai ser alguém anzakhala ni que munthu vai libertar o povo de omwe Israel. anzasulukula wana wa Israeli. Aleluia. Ela volta para casa. Akubwerera kumwe mkazi ule Diz: amor, atsalokole mkumai yangu encontrei o Senhor que me disse: eu vou nascer. Vamos ter um filho. nzakhala na mwana. Aleluia. Amen. Ele diz: Iye atsalonga perguntaste o nome dele? wakufunza zina Para ichi que quando acontecer, Para nós zikashirika possamos procurar. para ufari zamu Ele disse: zake não perguntei. atsalonga ndipo kufunza ine Opa, como vamos deixar atsalonga então? ufari zamu na mwana Ela volta de novo ao campo outro dia. kumunda kwa chakalima ule Aquele homem volta. munthu ule adzabwerera kairi Então diz tamfunza as mesmas palavras. mafala mamodzimodziyo Ele diz: Senhor, atsalonga kuti ishi wangu nos diz tipfunza qual é o seu nome. nditsinani Para que quando wangu acontecer, nós zikashirika possamos te procurar. ufari dzakutsakeni. Aleluia. Amen. Ele diz: o que importa? atsalonga kuti tufika namsani Se o meu nome é maravilhoso. dzina langu Aleluia. E quando um dia ensiku de novo aproxima-se dele aquele homem, aparece. atsalonga Então aquela mulher diz: Senhor, então adzamupfunza ni ishi espere wangu neste lugar imirani para que eu vá chamar o meu marido. ine ashemera umuna wangu Diz: vá. atsalonga Ela corre, vai para casa, Samanga. chama o marido e diz: Atsalonga olha, aquele profeta está lá. Vamos. ambai Chegou lá. atafika umegule Então, o homem chegou lá e perguntou: qual é o seu nome, meu Senhor? atafika wangoli dzina ndi Ele diz: o mwana que te importa? tufika Se namsani meu nome é maravilhoso. Então Então ele diz: olha, alongoli wana basi espera dikira pang'ono com que eu vá pandiende e prepare alguma coisa para que tu possas comer. para ule buji A Bíblia diz que o homem esperou e ele trouxe coisa de comer e ofereceu. A Bíblia diz que quando tocou, subiu junto a um fogo e desapareceu. A Bíblia diz que Manoá ficou aflito. Ai de nós, vamos morrer, porque nós vimos Deus. taona mulungu Aleluia. amen O que estava lá? bana kala umegule O anjo de Deus, né? ngirose mulungu Agora como vimos Deus? então taona rani mulungu Aleluia. amen A Bíblia diz: baibe nimepfunza Moisés, Moisés. na sarça ardente. eva Às vezes Moisés vê a sarça atsaona moro que ardia, mas ukagaga não queimava. mas ukatsalini Moisés disse: vou me aproximar. atsalonga limani Eu vou de apreciar essa manda maravilha. ulione Dá 2, 3 passos. alikufamba pang'ono A Bíblia diz que o anjo do Senhor falou no meio da sarça: Moisés, não te aproximes, porque o lugar que tu entras é santo. Por isso, tira os teus sapatos. Mas Moisés tira os seus sapatos, aproxima-se. E quando ele se diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, a Bíblia diz que Moisés encobre o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Não era o anjo de Deus, era sim Deus que estava naquele lugar. Por isso aqui está dizendo: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Oh, diz: Deus acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. Não é o anjo, não. É o próprio Deus lá. Aleluia. Aleluia. Veja só. O anjo do Senhor engirose acampa ao mulungu redor ili patuse daqueles. pawenze Um anjo que acampa ao redor imbakali patuse de muitos homens que estão em diversos lugares. Não, é Deus, porque Ele é único, onisciente, onipresente em todos os lugares e ao mesmo tempo. panguwa imodzimodziyo Aleluia. Por isso, meu amado, por isso mbali wangu quando você iwepo ter um temor de Deus, você não vai ser protegido por anjo, iwepo não. hauzakushikiridzika Você ngirosi vai ser protegido iwepo pelo nzakichikiridzika próprio Deus. mulungu imodzimodziyo Aleluia. Amém. Você torna-se iwepo mbakakala protegido de Deus. ukashikiridziwa na mulungu Aleluia. amen Por isso, sabe, por isso dziwa a Bíblia é muito indireta. buku limakhala ndausaku O anjo do Senhor acampa. ngirose mulungu ili patuse O Senhor acampa. então mulungu ali patuse mulungu ali pachekeretsa
A Bíblia diz também que quando nós oramos, não sabemos ao certo o que devemos de orar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, desde o princípio era Deus. Desde o princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre os homens. E o verbo é aquele que era desde o princípio. E quem foi o verbo? Foi Jesus. E Jesus diz: eu estarei lá intercedendo por vocês. E tudo quando vocês pedirem, eu vou interceder por vocês. Mas não é preciso que eu interceda por vocês. Porque antes que eu interceda, o Pai aleluia. Você vê essa confusão? O Espírito Santo intercede. Isso não é Espírito. Agora volta para Jesus. Jesus diz: eu estarei intercedendo. O Espírito intercede, Jesus intercede. Então Jesus intercede. Junta os dois. Depois a Bíblia diz: desde o princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Então Jesus intercede. O Espírito Santo, Jesus intercede. Aleluia. Significa que não é o Espírito intercede, não. Deus, ele pega na sua oração. Ele diz: não, meu filho, não é isso que você precisa. Joga aqui a parte. O que você precisa é disso. Isso, Gabriel. Aleluia. Meu amado, você precisa como a fala. Você entender como Deus fala, não. Elias, quando foge de Jezabel, ele foge, vai naquela caverna. Quando chega lá, a Bíblia diz que uma voz perguntou a ele: Elias, o que tu procuras? Tu fazes aqui? Ele diz assim: Senhor, eu fugi neste lugar por cuidado da minha vida, porque procuram a minha morte. Então a Bíblia diz assim: Deus diz para Elias: sai, que o Senhor falará consigo. Mas Elias, quando sai, e ele vê um grande vento aparecendo, ele diz: sim, neste vento o Senhor vai falar. Até diz que o vento passa, nada acontece. Passa um fogo, ele diz: o Senhor vai falar. O fogo passa, não acontece nada. Passa um terremoto, ele diz: sim, Senhor, a presença de Deus está neste lugar. Eu vou ouvir a voz de Deus. O terremoto passa, nada acontece. Aleluia. Deus não quer que você tenha. Deus não quer que você diga: Deus é assim. Não é assim. Deus é assim. Para mim, Deus é assim. Porque eu não sei como Ele é. O que eu sei é que Ele é Deus. Não importa se é branco, se é negro, se Ele é alto, se é baixinho. O que importa é que Ele é Deus. Tudo que Ele faz é bom. Aleluia. Então compreenda. Quando você chegar em casa, quando você estiver a ler essa passagem, substitui anjo por Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. E os livra. O livramento é para quem? Aleluia. Livramento é para quem? O temor que acabamos de falar, o temor do próprio Deus. Sabe, existem homens que carregam um temor dos homens. Foi na igreja, foi pregado o inferno. Amado, você vai morrer. Vai quebrar o inferno. Quando sai de lá, ele não tem temor de Deus, ele tem temor do inferno. Aleluia. Quando ele vive, a única coisa que ele consegue fazer é perguntar: se eu fazer isso, vou no inferno? Se eu fazer isso, vou no inferno? Ela se esquece do reino de Deus e começa só a pensar no inferno. Aleluia. Por que pensa numa casa disso? Quando você
vive todo dia você pensa cadê? Eu vou quero viver 2 dias, eu quero comer na cadeia. Aleluia. Você pensa, Eu vou daqui, aqui, vai na cadeia. vou para casa, Quando eu vou ir, almoçar, sai da cadeia media. Fica por dabano. Vou na mui, vou na samba. até o homem que vai preso, Até uma vez ele não faz plano de preço. E é uma cara Ele diz daqui, vou para casa, vou tomar banho. Ninguém Só que a ação que ele Só faz, que papai seja acaba te levando para outra segunda casa. Aleluia. Também, amado, o que vai fazer você dar o inferno é não conhecer a sua casa e não conhecer as regras da sua casa, que é o reino de Deus. Esteja de olho no reino de Deus, não no inferno, porque nós pregamos um caminho para chegar ao reino do céu, não um caminho para o inferno. Tampouco me importo com o caminho para o inferno. Eu quero o caminho que vai para o céu. Aleluia. Eu estou aí para tocar. Não vou perguntar. Tirar esses caminhos. Qual é o caminho que foi para Tiscama? Porque eu quero ir para Tongogara, não quero ir para Santongira, não quero ir para Samora. Meu destino é que me preocupa. Agora os homens, os crentes, estão preocupados com caminhos que levam para o inferno. Se você quer caminho para o inferno, não se preocupe, é muito fácil. Deixa igreja, deixa de Bíblia. Isso é caminho para o inferno. Ou pega na Bíblia e não faz o que lá na escrita. É caminho fácil, né? Mas o caminho para o reino, medita dia e noite. Aleluia. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então por que você se pergunta qual é o caminho que leva? Jesus é o caminho. Aleluia. Amém. A partir de hoje, não se preocupe com o caminho. Aleluia. E também, apóstolo, entre vós, não diga que quem vai ao inferno ou quem vai ao céu. Aleluia. Esse julgamento é de Deus. E Deus diz, teremos vergonha. Aleluia. Olha o teu colega, você te convidou tantas vezes. Nunca foi à igreja. Ali foi dia do juízo. Esse caminho de misericórdia cai sobre você. Você há de ficar eu fiquei 15 anos. Aleluia. Amém. E você vai sentir ciúme dele. Mas lá também os instrumentos não entram. Aleluia. Amém. Vem aqui o versículo 8. Provai e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurados os homens que nele confiam. Aleluia. Provai e vejam. Porque sabe, toda essa palavra que eu vou falar não vai fazer sentido para algum. E essa palavra eu gosto muito. Prova e veja. Existem homens que ainda carregam a fé de Tomé. E a maior parte de nós somos assim. Tentamos andar pela fé. Um ano estou a andar pela fé, mas não estou a ver bem. De repente eu não vou pedir mais andar pela fé. Vou começar a dizer, Deus, mostra-me. Eu quero ver. Aleluia. É a fé de Tomé, mas vale mais ter a fé de Tomé do que não ter fé nenhuma. Vale mais ter fé de Tomé, que vai querer provar para a fé que o Senhor é bom, do que o homem que não crê e não prova nada. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Meu amado, prova e veja. Tudo que nós falamos, não precisa você se prender nessas coisas. Prova
e veja. Porque não estamos a pregar histórias. Falamos aqui no domingo antepassado que nós não pregamos histórias. Nós pregamos realidades. E o que nós usamos na Bíblia são histórias da vida dos nossos antepassados que nos mostram como conquistar. Aleluia. Mas para ser abençoado, não precisa ir em Jordão. Não precisa ir no Sinai. Não precisa ir em Judá. Não precisa ir no templo de Jerusalém. Precisa? Não. Mas está escrito lá que aqueles que oram olhando para a direção de Jerusalém serão abençoados. Aleluia. Por isso existe alguns que diz assim: aleluia. Por quê? Porque esta é a doutrina daqueles que eram cativos. Quando foram cativos, Deus manda profetas. O profeta Ezequiel diz: quando orarem, olhem para a direção das portas de Jerusalém, e assim o Senhor vos ouvirá. Aleluia. Amém. Mas agora não precisa fazer. Mas história de vida é o bem acontecer. Da aleluia. Então o que nós queremos não é viver a história contando ele como uma história de coelho e macaco. Queremos que essa história vimos que fulano fez e deu certo. Agora eu pego escrevo a minha própria história para quando eu testemunhar não vou dizer aleluia. Eu dou graças a Deus porque Deus deu um filho a Abraão, porque Deus deu um filho a Rebeca. Quero agradecer. Porque Deus mesmo olha por essa Jacobo. Eu quero agradecer também. Deus é bom. Eu estou a me sentar. Jó foi abençoado e aconteceu, morreu, acabou, era dele. Agora Jesus não disse cedo disse cedo virei para você. Aleluia. Os que se arrependeram se arrependeram. Agora é tua vez. Escrever a sua história. Aleluia. O que estamos a pregar aqui é palavra de ensinamento para você implementar e viver tua história. Transformando ela em realidade. Para que isso aconteça, prova e fecha. Sozinho. E bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Aleluia. Aquele que confia no Então confia em Deus. Existem homens que têm um problema de confiança. Aleluia. Confiança. A confiança que nós temos que ter com Deus é a confiança que deve existir entre marido e mulher. Aleluia. Acho que dá para mim. Kodi maingana? Fulano. Muito kuboni. Seja onde? Bazari uno. Estou aqui no mercado. Muito com bazari. Está no mercado ou mesmo onde? Problema de? É o seu tembana. Aleluia. E amor hoje chega tarde. Mamãe. Trabalho muito. Larguei tarde hoje na visita. Como dá de ver aquela visita? Da visita mesmo. Era visita chamada? Tembana ali. Aleluia. Então quando Deus diz, eu vou fazer, o que você diz? Vai fazer mesmo? Desconfiança. Aleluia. Então é este não é bem-aventurado porque não confia em Deus. Quando ele diz, busca a mim e eu te mostrarei coisas que tu não sabes, coisas que nunca subiram ao pensamento do homem, coisas que nunca foram vistas nem ouvidas. Até os profetas desejaram ver, mas não viram. Essas coisas eu preparo para você. Será mesmo? Amém. Aleluia. Amém. Em resumo, bem-aventurado aquele que não duvida de Deus. Aleluia. Amém. Mesmo você esteja há 3 anos a orar,
Confia no Senhor. Temba kwa Mungu. Ele te fará. Yeye tensa tashika. Está escrito, né? Ndani né? Meu amado, o problema de confiança Nyewe usema temba. é um dos motivos Ndio tumashirisa. que faz com que a maior parte de nós Kashinjo efibano. não tenhamos o que nós temos. Sio kana tundu tatu. Aleluia. Então, por favor, confia no Senhor. Temba Mungu. E espera. Yasidigira kwa hiyo. Aleluia. Vamos à nossa reta final. Malizeni. Porque estamos sem tempo. Diz assim, Aulonga. versículo 9. Verse 9. Temei ao Senhor, Evani manda Mulungu. vós os seus santos, Ndimwe wachene. pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Porque palibe chino china shota ba wense muntu Aleluia. Agora, não está a falar mais para o mundo inteiro. Está a falar para quem? Para os seus santos. Para os crentes. Aleluia. Aleluia. Aqueles que são crentes. Que quando chega domingo, quando chega sábado, ele está assim com a sua Bíblia. Estou aí na igreja. Dentro de um fato como o meu. Estou aí na igreja. Dentro de um, não sei, camisola. As mantinhas como na outra assim. Estão indo à igreja. Mas quando você vai à igreja apenas, enquanto você não teme no Senhor, então você não é bem-aventurado. Aleluia. Meu amado, essa palavra ela, né? Você tem que comer, você tem que ir para casa, você tem que ir para casa, depois os exploram fazer exame, mas podia ficar aqui até as 14 horas. Aleluia. Eu sei que alguns assim já estão cansados. Aleluia. Mas veja só, temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma. Vós os santos, vocês os crentes, o problema é que muitos crentes não têm temor de Deus, têm temor de homem, têm temor do pastor, têm temor do profeta, têm temor do apóstolo. O que aconteceu no Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tentaram enganar, Pedro diz, tem certeza que é só isto que vendeste? Ele diz, sim, Senhor. Na hora. Você tem certeza que o que você e o teu marido venderam só foi isso? Sim, Senhor. Na hora. A Bíblia diz que todos passaram a temer. Os apóstolos. Temiam os apóstolos. Pedro, quando falaram, passaram mesmo. Aleluia. E às vezes é bom que aconteça isso. Mentiu? Secou. Porque muitos vão ter medo de mentir. Muitos falam isso. Nossos avós falam muito do comportamento de Samora. Mentiu. Não merece é incompetente. Cuidado comigo. Então, Deus nos tirou disso. Nos tirou dessa lei. Dessa morte. Agora é a graça. A oportunidade de se arrepender. Muitos dizem, o que é graça? Graça é desfazer a lei? Não. A graça é a oportunidade excessiva de se arrepender. Aleluia. Ok, você não aguenta com essa lei? Tudo bem. Nesta lei, eu lavo ela. Digo assim, você não faça como os antigos faziam, mas apenas faça isto. Atos 15. Atos 15 vai te dar clareza sobre o que realmente foi aplicado no tempo da graça. Porque os gentios se convertiam e os judeus diziam, eles devem ser circuncidados, eles devem parar de comer porco, devem parar. Então foram os apóstolos. Pedro levanta e diz, olha, amado, por quê? É que nós
Vamos oprimir esses crentes em Jesus por por causa de leis que nem nós não conseguimos cumprir. Aleluia. Apóstolo Paulo fala isso. Diz: eu resisti à cara de Pedro, porque ele, enquanto os judeus não chegavam, ele caminha com os gentios, mas quando via os judeus chegando, ele se ausentava deles. Aleluia. Então, meu amado, a graça veio dar liberdade ao judeu de comer com o gentil, do gentil dormir em casa do judeu. Aleluia. Meu amado, nós dizemos somos crentes para termos a proteção de Deus. Precisamos temer. Aleluia. Precisamos temer a Deus. Quem não teme a Deus tem muitos problemas. E sabe qual é a desvantagem? Tem muitos problemas e não sabe como ver. Mas eu, quando tenho problemas, sabe o que eu faço? Procuro a solução, não encontro. Tem uma porta aberta. Eu vou te Senhor, cheguei. Não encontrei. Então, que tal? Está escrito que alguns clamaram a ti, você resolveu. Aleluia. Agora o que se suicida, não tem onde bater a porta. Então nós vamos temer a Deus para termos. Aleluia. Bem, não vou prolongar mais. Vamos levantar para nós terminarmos esta palavra. Meu amado, quando você continuar a ler mais para baixo, você vai se agradar. Aleluia. Amém. O livramento e a provisão de Deus. Meu amado, o versículo 9 diz que aqueles que temem ao Senhor, eles não têm falta. Aleluia. Não tem falta de? Vou dizer que você vai ter 3, 4 carros. Essa profecia é longe de mim. Por quê? Porque o que Deus precisa te dar é necessário. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse: orarei de seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade. E depois diz assim: dá-nos o nosso pão cada dia. O dia de hoje. Que significa: não estou a pedir muito, não estou a pedir pouco, estou a pedir o que eu normalmente tenho. Se eu matar bicho ao nosso jantar, não estou a pedir carne, bicicleta, não sei o que. Eu apenas estou a pedir que Deus me dê a almoço na jantar. Assim todo da quando. Então, o pedido para me faça ter muito pouco. Para que eu, empobrecendo, venha a blasfemar do teu nome. E me tenha muito também. Porque quando eu enriquecer, eu venho a dizer: quem é Deus? Aleluia. É preciso apenas ter o suficiente. Aleluia. Então, meu irmão, isto é que é bênção. Não falta nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem. Quando acampar ao seu redor, ele vai te pastar. Ele guia-me pelos pastos verdes. Então precisamos temer a Deus. É assim. Em cada passo, em cada ação que você quiser fazer, primeira pergunta é: está sozinho? Não está sozinho. Existem homens que estão sozinhos, são cumpridores da palavra, mas quando estão na multidão, eles têm vergonha do seu Deus.
Tem vergonha de dizer, eu não faço isto. Então para de ser esse tipo de homem. Comece a ser o santo de Deus. O homem que se converteu a Deus. Existem pessoas esperando você de dizer, eu me converti. Para ele também se converter. Aleluia. Então hoje, você vai ser nesse lugar como um protegido de Deus. Aleluia. Um protegido de Deus. Você vai dizer para teu Deus, Deus, a partir de hoje, tu me colocarás como um dos teus protegidos. Porque eu agora tenho temor de Deus. Aleluia. Você ora para que Deus proteja a família, tua casa, teus filhos, teus pais, todos que tu rodeias. Aleluia. Assim, desta forma, você estará sendo protegido. Aleluia. Então você vai orar. Você vai dizer isso para Deus. Por favor, deixa de falar. Vamos orar. Homem está calado. À espera dos outros. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar, não é a tua boca do outro, mas com a tua boca confessar. Aleluia. Meu amado, confessa com a sua boca. Se você não sabe o que falar, diga a Deus, eu quero temer a ti. Eu quero que o Senhor seja o anjo à minha guarda. Aleluia. Então comece a orar. Comece a interceder. Comece a pedir ao Senhor para que Ele possa te guardar. Comece a pedir a Deus para que Ele possa te eu quero te pedir nesta hora, Jesus, que o Senhor seja, papai da graça, o nosso guardião. Como diz a sua palavra, aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor o guarda, o anjo do Senhor o livra, no nome de Jesus. Papai da graça, venha, faça livramento, venha, papai da graça, livra de todo o nosso medo, nos livra de toda angústia, de todos os nossos temores pessoais. Que nós possamos, Santo Espírito, papai da graça, temer a Deus, Santo, um temor de Deus, não um temor dos homens, não um temor, papai da graça, de pessoas, não um temor de pessoas imprudentes. Assim, Senhor, a tua graça, o Senhor, o temor de Deus, para que possamos estar diante do Senhor.